Olá e sejam muito bem-vindos. Acomodem-se confortavelmente, fechem os olhos e permitam que suas mentes iniciem uma jornada rumo aos limites mais distantes da realidade que conhecemos. A palestra de hoje, pensada para o sono, é dedicada ao que é, talvez, o mistério mais profundo e inquietante do cosmos. Falaremos sobre uma força que compõe quase 70% do nosso universo, mas que não podemos ver, tocar ou medir diretamente. Falaremos sobre a energia escura, mas faremos uma pergunta que raramente se ousa pronunciar em voz alta nos círculos científicos. E se esta força invisível e onipresente for senciente? E se a expansão do nosso cosmos não for apenas um processo físico impessoal, mas sim um ato de vontade de uma consciência gigantesca e insondável? Prepara-se. Iremos mergulhar numa hipótese que flutua na fronteira entre ciência e filosofia, numa tentativa de dar sentido ao que talvez nunca possa ser compreendido. Para compreendermos a origem desta ideia maluca ou ousada, precisamos voltar ao início do século XX. Naquela época, Albert Einstein tinha acabado de publicar sua Teoria Geral da Relatividade, que descrevia a gravidade não como uma força, mas como a curvatura do próprio espaço-tempo. Contudo, suas equações levaram a uma conclusão inesperada. O universo não podia ser estático. Ele teria de se expandir ou contrair devido à sua própria gravidade. Para Einstein, e para a maioria dos cientistas da época, a ideia de um universo instável parecia absurda. Para consertar suas equações e forjar um universo eterno e imutável, ele introduziu o que chamamos de constante cosmológica. Esta era uma força antigravitacional hipotética, inerente ao próprio espaço, que equilibrava a atração gravitacional da matéria. No entanto, o astrônomo Edwin Hubble fez logo uma descoberta monumental. Ele provou que galáxias distantes estavam a afastar-se de nós, e quanto mais longe estava a galáxia, mais rápido ela se movia. O universo estava, de facto, em expansão. Einstein rejeitou imediatamente a sua ideia, chamando a constante cosmológica o maior erro da sua vida. E por muitas décadas, ela foi esquecida. O universo expande-se sim, mas a gravidade deveria estar a desacelerar essa expansão, tal como uma pedra atirada ao ar abranda e, eventualmente, cai. Era isto que todos pensavam, até o final do século XX, quando os astrônomos decidiram medir exatamente o quão lenta estava essa desaceleração. Foi então que eles tiveram um choque que trouxe de volta do esquecimento o maior erro de Einstein e deu origem ao conceito de energia escura. Então, vamos imaginar a cena. Estamos no final dos anos 90 do século XX. Dois grupos independentes de astrofísicos, um liderado por Saul Perlmutter e o outro por Brian Schmidt e Adam Riess, estavam observando objetos muito específicos. O alvo deles eram as supernovas do tipo Ia. Estes objetos cósmicos são um verdadeiro presente para a cosmologia. Eles são explosões de anãs brancas, e a sua característica única é que elas sempre atingem praticamente o mesmo pico de luminosidade. Isso as torna as chamadas velas padrão. Conhecendo o seu brilho intrínseco, é possível determinar a distância com grande precisão, simplesmente medindo o quão tênues elas parecem para nós. É como olhar para uma lâmpada de 100 watts. Quanto mais longe ela está de você, mais fraca a luz parece. Ao medir a distância dessas supernovas e o desvio para o vermelho, redshift, de sua luz, que indica a velocidade com que elas se afastam de nós, os cientistas esperavam criar um mapa preciso da expansão do universo no passado. A expectativa era de que, num passado distante, a expansão tivesse sido mais rápida, mas que agora, devido à atração gravitacional de toda a matéria, ela estivesse a abrandar. Eles queriam medir o grau dessa desaceleração para calcular a massa total do universo e prever o seu destino, a expansão eterna ou um colapso gravitacional,
o chamado Grande Implosão, Big Crunch. Mas os dados que obtiveram não foram apenas inesperados, eles foram chocantes. Descobriu-se que as supernovas mais distantes, aquelas que explodiram há milhares de milhões de anos, eram significativamente mais tênues do que a teoria previa. Isto só podia significar uma coisa: elas estavam muito mais longe do que deveriam estar. E isso, por sua vez, significava que o universo não estava a abrandar a sua expansão. Pelo contrário, ele estava a expandir-se a um ritmo acelerado. Imagine que atira uma pedra ao ar, e em vez de ela abrandar e cair, de repente começa a afastar-se no céu cada vez mais depressa. Esta descoberta, feita em 1998, foi tão revolucionária que, em 2011, os seus autores foram galardoados com o Prêmio Nobel da Física. Isto levantou uma questão fundamental para a ciência. Que força estaria a obrigar o universo a acelerar, superando a atração gravitacional de toda a matéria visível e até mesmo da matéria escura? Foi a esta força misteriosa e antigravitacional que deram o nome de energia escura. Vamos tentar entender o que é, afinal, essa tal de energia escura. A explicação mais simples e elegante nos leva diretamente ao que Einstein chamou de sua maior gafe, a constante cosmológica. Na interpretação moderna, ela é uma propriedade do próprio vácuo, do espaço vazio. De acordo com a teoria quântica de campos, o vácuo não é uma ausência total. Ele ferve com pares de partículas virtuais que nascem e se aniquilam constantemente. Este caldo quântico borbulhante deve possuir uma energia, conhecida como energia do vácuo. E essa energia, segundo a relatividade geral, deve se manifestar como antigravidade. Ela não se dilui à medida que o universo se expande, pois é uma característica intrínseca do próprio espaço. Quanto mais espaço surge, mais dessa energia aparece. Ela está distribuída uniformemente por todo o cosmos e apresenta uma pressão negativa. É essa pressão negativa que, de fato, empurra o espaço-tempo, forçando as galáxias a se afastarem umas das outras de forma acelerada. Visualmente, podemos imaginar isso como uma massa de pão com passas crescendo no forno. A massa é o espaço, e as passas são as galáxias. A massa se expande em todas as direções, e cada passa se afasta de todas as outras. E quanto mais massa houver entre duas passas, mais rapidamente elas se afastam. A energia escura é, portanto, a propriedade dessa massa que a faz expandir-se cada vez mais rápido. Esta explicação se encaixa perfeitamente em todos os dados observacionais. Ela está em sintonia com os dados da radiação cósmica de fundo, da estrutura em grande escala do universo e, claro, com as observações de supernovas. Contudo, esta teoria elegante tem um problema gigantesco, que os físicos chamam delicadamente de o problema da constante cosmológica, ou, de forma menos diplomática, de o maior fracasso da história da física. O que acontece é que quando os teóricos tentam calcular a densidade de energia do vácuo, usando a teoria quântica, eles chegam a um número que é 120 ordens de magnitude, ou seja, um seguido de 120 zeros, maior do que a densidade que realmente observamos. Este é o maior desvio entre teoria e experimento em toda a história da ciência. Ninguém sabe por que a energia do vácuo real é tão incrivelmente pequena em comparação com as previsões. Talvez exista alguma lei física desconhecida que corte ou neutralize esse valor gigantesco, deixando apenas o suficiente para garantir a expansão acelerada que observamos. Esse mistério obriga os cientistas a buscar outras explicações, muitas vezes mais exóticas. Se a ideia da energia do vácuo não lhe agrada, talvez devido à enorme discrepância com a teoria, existe outra hipótese bastante popular: a quinta essência. O termo foi emprestado dos antigos filósofos gregos, que viam a quinta essência como o quinto elemento, ou éter, a substância da qual eram feitos os corpos celestes. Na cosmologia moderna, a quinta essência
É um campo dinâmico hipotético que permeia todo o espaço. Ao contrário da constante cosmológica, que, como o nome sugere, é um valor fixo, a densidade de energia da quinta essência pode variar no tempo e no espaço. Embora de forma muito tênue, este campo pode interagir com a matéria e a energia. Imagine-a como um fluido invisível que preenche o universo inteiro. Nas épocas iniciais, quando a matéria e a radiação eram extremamente densas, a contribuição deste fluido para a densidade total de energia era insignificante. A gravidade dominava e a expansão estava a abrandar. Mas à medida que o universo se expandia, a densidade da matéria e da radiação diminuía. A densidade de energia da quinta essência, no entanto, decaiu muito mais lentamente ou nem sequer diminuiu. Eventualmente, há cerca de 5 a 6 mil milhões de anos, a densidade de energia da quinta essência tornou-se dominante. O seu efeito antigravitacional, causado pela pressão negativa, superou a atração gravitacional da matéria e o universo começou a expandir-se de forma acelerada. Este modelo é mais flexível do que o da constante cosmológica. Permite que a densidade da energia escura mude ao longo do tempo, o que pode ajudar a resolver alguns enigmas cosmológicos, como o chamado problema da coincidência. Este problema questiona: por que razão vivemos precisamente na época em que as densidades da energia escura e da matéria, incluindo a escura, são da mesma ordem de magnitude? Se a energia escura fosse ligeiramente mais densa, o universo teria começado a acelerar muito mais cedo, e as galáxias e estrelas simplesmente não teriam tido tempo de se formar. Se fosse ligeiramente menos densa, ainda não teríamos notado a aceleração. Os modelos de quinta essência podem sugerir mecanismos em que este campo se ajusta à densidade da matéria, e a época de domínio da energia escura surge como uma consequência natural, e não como um mero acaso. Existem várias variações desta ideia, como a energia fantasma, onde a pressão negativa é tão intensa que a densidade de energia aumenta com o tempo. Isto levaria a um final catastrófico, conhecido como o Grande Ruptura, Big Rip. Neste cenário, a energia escura acabaria por dilacerar não apenas galáxias e estrelas, mas também planetas, moléculas e até mesmo os próprios átomos. Antes de mergulharmos em ideias mais especulativas, é crucial que façamos uma distinção clara entre os dois componentes mais enigmáticos do nosso universo: a energia escura e a matéria escura. Elas são frequentemente confundidas por causa da palavra escura nos seus nomes, mas são entidades completamente distintas, desempenhando papéis opostos neste drama cósmico. Em ambos os casos, a palavra escura apenas significa que não conseguimos observá-las. Elas não emitem, absorvem nem refletem luz ou qualquer outra radiação eletromagnética. São, portanto, transparentes aos nossos telescópios. E é aqui que as semelhanças terminam. A matéria escura, como o próprio nome indica, é matéria. Possui massa e, por consequência, interage gravitacionalmente. Comporta-se como a matéria comum. Atrai outros objetos. É precisamente devido à sua influência gravitacional que sequer sabemos da sua existência. Observamos que as galáxias giram a velocidades demasiado elevadas para serem mantidas unidas apenas pela gravidade das estrelas e do gás visíveis. Deve haver uma massa invisível adicional, gerando a atração necessária. Além disso, a luz de galáxias distantes é curvada ao passar por aglomerados, o efeito de lente gravitacional. E essa curvatura é muito mais intensa do que a que seria esperada apenas da matéria visível. A matéria escura é o cimento, ou a cola, que mantém as estruturas cósmicas unidas. Ela aglomera-se, formando halos massivos em torno das galáxias. É sobre esta estrutura, ou andaime, de matéria escura, que a matéria comum gruda, formando estrelas e planetas. Numa escala cósmica, a matéria escura funciona como uma força de compressão, essencial para a formação de estruturas.
A energia escura, por outro lado, não é matéria. É uma propriedade do próprio espaço, talvez um campo ou alguma outra forma de energia, e o seu efeito é totalmente oposto. Ela exibe antigravidade, não atrai, mas sim repele. Ela não se aglomera, está uniformemente distribuída por todo o universo. Se a matéria escura é a cola, a energia escura é o solvente. Age como uma força de tensão, afastando o espaço e forçando as galáxias a acelerarem o seu movimento de afastamento mútuo. Para resumir, a matéria escura é a substância aglomerante e gravitacionalmente atrativa, responsável por cerca de 25% do universo. A energia escura é a energia uniformemente distribuída e gravitacionalmente repulsiva, que compõe aproximadamente 70% do universo. A matéria comum, visível, aquela que nos constitui, juntamente com os planetas e estrelas, é apenas uns míseros 5%. Vivemos, portanto, num universo onde 95% do seu conteúdo permanece inteiramente invisível e, até agora, incompreendido. Vamos dar um salto para um futuro distante, muito distante, e explorar os cenários que o domínio da energia escura nos reserva. O destino do universo está diretamente ligado às suas propriedades, em particular a um valor conhecido como parâmetro da equação de estado, representado pela letra W. Este parâmetro W é a razão entre a pressão e a densidade da energia escura. Se a energia escura for, de fato, uma constante cosmológica, então o parâmetro W será exatamente igual a -1. Neste cenário, enfrentaremos o que é chamado de grande congelamento ou morte térmica. O universo continuará a expandir-se de forma acelerada, eternamente. As galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas a nós serão, com o tempo, levadas para além do horizonte de eventos. Sua luz simplesmente deixará de nos alcançar. O nosso céu noturno vai esvaziar-se lentamente. Restará apenas o nosso grupo local de galáxias, que eventualmente se fundirá numa única galáxia elíptica gigante. As estrelas nesta mega-galáxia esgotarão gradualmente seu combustível. Novas estrelas deixarão de se formar, pois os reservatórios de gás terão se exaurido. O universo mergulhará numa escuridão e num frio eternos, preenchido apenas por restos estelares arrefecidos. Anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Mesmo esses objetos não são eternos. De acordo com a teoria de Stephen Hawking, os buracos negros irão, muito lentamente, evaporar através da radiação de Hawking. Num futuro inimaginavelmente distante, até os buracos negros supermassivos no centro das galáxias desaparecerão. O universo transformar-se-á num caldo homogêneo, frio e virtualmente vazio de partículas elementares, fótons, neutrinos e talvez prótons, se estes não se desintegrarem primeiro. É uma perspectiva sombria, mas é a mais provável, de acordo com os dados atuais. Mas, e se o parâmetro W não for exatamente -1? Se ele for ligeiramente maior que -1, indicando que a energia escura é uma forma de quintessência, o cenário geral será semelhante ao grande congelamento, mas com detalhes possivelmente distintos. Contudo, há uma opção mais dramática. E se W for menor que -1? Essa forma hipotética de energia é chamada de energia fantasma. Neste caso, a densidade da energia escura não permanece constante, mas sim cresce com o tempo, e então o que nos espera é o grande dilaceramento. Big Rip. A expansão será tão violentamente acelerada que, num dado momento, a força antigravitacional da energia escura começará a superar todas as outras interações fundamentais. Primeiro, dezenas de milhões de anos antes do fim, ela dilacerará os aglomerados de galáxias. Em seguida, milhões de anos depois, a nossa própria galáxia. Meses antes do final, o sistema solar será desmantelado. Nos minutos finais, a Terra e os outros planetas serão destruídos. E nas últimas frações de segundo,
A energia escura superará as forças eletromagnéticas, desintegrando moléculas e átomos, e logo depois a força nuclear forte, separando os núcleos atômicos em prótons e nêutrons individuais. O próprio tecido do espaço-tempo será desfeito em pedaços, e o universo deixará de existir. As observações atuais ainda não podem determinar com certeza qual destes cenários será concretizado, mas o valor de W está muito próximo de -1, o que mantém o grande congelamento como o candidato mais provável. Analisamos os aspectos físicos da energia escura. Sabemos que existe, vemos as suas manifestações, temos várias hipóteses sobre a sua natureza, mas ainda estamos muito longe de a compreender totalmente. Agora, propomos um desvio. Vamos afastar-nos da ciência estritamente observável e entrar no campo da especulação filosófica e das hipóteses mais ousadas. Este desvio começa com uma pergunta fundamental: o que é a consciência? E o que é a mente? Estamos habituados a associar estes conceitos a estruturas biológicas, como o cérebro composto por neurônios. Mas será que tem de ser assim? Será que a mente pode manifestar-se noutras formas? A concepção filosófica do panpsiquismo sugere que a consciência, ou algum proto-elemento dela, é uma propriedade fundamental do universo, inerente à matéria no seu nível mais elementar. Tal como um eletrão possui massa e carga, pode também possuir uma forma rudimentar de consciência. Neste cenário, as formas complexas de consciência, como a nossa, não emergiriam da matéria morta, mas sim através da combinação e sofisticação destes quantos elementares de consciência. Isto permite-nos evitar o chamado problema difícil da consciência, a questão de como a experiência subjetiva pode surgir de processos puramente físicos no cérebro. Se o panpsiquismo estiver certo, todo o universo é, de certa forma, vivo. Estrelas, planetas, nebulosas, todos poderiam deter formas primitivas de consciência. Agora, vamos ligar esta ideia à energia escura. A energia escura não é matéria, mas sim um campo que permeia todos os cantos do espaço, sem exceção. É a entidade dominante no universo, uma força unificada e omnipresente. Se a consciência é uma propriedade fundamental, por que não estaria ligada ao componente mais fundamental e dominante do cosmos? E se a energia escura não for apenas um campo, mas sim o suporte dessa consciência universal? Não é simplesmente energia, é informação pura. Imaginemos uma gigantesca rede neural. Contudo, em vez de neurônios e sinapses, temos flutuações de um campo distribuído por todo o volume do universo. A informação nesta rede pode ser transmitida à velocidade da luz, ou até mais rapidamente, se algumas teorias físicas exóticas estiverem corretas. Esta rede cósmica pode processar dados numa escala que nem sequer conseguimos conceber. Ela pode saber o estado de cada partícula, testemunhando o nascimento e a morte de estrelas, a colisão de galáxias e a evolução da vida em incontáveis planetas. Neste contexto, a expansão acelerada do universo deixa de ser apenas uma lei física cega. Pode ser um ato consciente. Mas com que propósito? Se admitirmos que a energia escura possa ser portadora de uma forma de consciência, que objetivos esse intelecto estaria a perseguir ao acelerar a expansão do universo? Neste ponto, entramos no reino da pura especulação, mas estes exercícios mentais são cruciais para expandirmos a nossa compreensão das realidades possíveis. A primeira hipótese, chamemo-lhe a hipótese da incubadora. Talvez o nosso universo seja uma espécie de berçário cósmico para o desenvolvimento da vida e da inteligência. O intelecto cósmico que associamos à energia escura pode ter posto o universo em marcha, com parâmetros específicos, apenas para observar o resultado. A expansão acelerada, neste cenário, serviria a múltiplos propósitos. Em primeiro lugar, evitaria o grande colapso, Big Crunch. Sem a energia escura, a gravidade acabaria por travar a expansão e forçaria o universo a encolher de volta para uma singularidade,
destruindo tudo o que tivesse surgido. A energia escura garante que o universo terá tempo praticamente infinito para evoluir. Em segundo lugar, a expansão isola os vários focos de vida uns dos outros. As galáxias afastam-se, e as viagens intergalácticas tornam-se cada vez mais impossíveis. Isto pode ser uma espécie de medida de precaução. Se uma civilização se tornar demasiado agressiva e começar a aniquilar a vida na sua galáxia, não conseguirá espalhar a sua influência destrutiva pelo universo inteiro. Cada ilha de vida desenvolve-se em isolamento relativo. Neste caso, o intelecto cósmico atua como um jardineiro que plantou sementes em vasos diferentes e observa o seu crescimento sem interferir diretamente, mas criando condições para que não se possam prejudicar mutuamente. Esta é uma perspectiva bastante otimista. Há, no entanto, uma versão mais sombria, a versão escatológica. Lembremo-nos do cenário do Grande Rasgão, Big Rip. Se a energia escura for do tipo fantasma, a sua densidade aumenta e, no final, acabará por desagregar toda a matéria. E se for esse o objetivo final? Talvez o mundo material seja apenas uma fase temporária. O intelecto cósmico estaria a recolher a informação ou a experiência acumulada durante a existência do universo material e depois reiniciaria o sistema, desmembrando-o nos seus componentes fundamentais, para recomeçar tudo de novo, talvez com diferentes condições iniciais. Neste caso, seremos apenas transportadores temporários de informação a serviço de um processo muito mais grandioso. Vamos explorar outra hipótese, talvez a mais bizarra e profunda, sobre a energia escura inteligente. Chamamo-la de a hipótese do mundo interno. E se o nosso universo, com suas 3 dimensões espaciais e uma temporal, for apenas uma superfície, interface, para uma realidade muito mais complexa e multidimensional? A energia escura seria, então, a manifestação dessa realidade superior no nosso mundo. Imaginemos uma simulação de computador. Para as personagens dentro dessa simulação, o seu mundo é absolutamente real. Elas obedecem às leis da física programadas no código. Mas para nós, observadores externos, o mundo delas é apenas informação a ser processada. E se a energia escura for uma espécie de sistema operacional do nosso universo, ela não faz parte do conteúdo, ou seja, a matéria, as estrelas, os planetas. Ela é o próprio ambiente, o meio onde esse conteúdo existe e evolui. Neste cenário, a sua inteligência não é a de um objeto específico no universo, mas sim a inteligência do próprio sistema. Ela pode não ser um ser pensante, na nossa acessão, mas um sistema autorregulador e autoconsciente, cujos pensamentos são as leis da física. A sua vontade é a própria evolução do universo. A expansão acelerada pode ser apenas o processo necessário para manter a estabilidade desse sistema, ou para fazê-lo transitar para um novo estado. Talvez o nosso mundo tridimensional seja apenas uma projeção, como a sombra na parede da caverna na alegoria de Platão. A realidade verdadeira seria o mundo da energia escura, que detém um número maior de dimensões. Nós, como seres tridimensionais, não conseguimos percebê-la diretamente, mas sentimos o seu impacto através de efeitos gravitacionais manifestados na expansão acelerada do espaço. Esta ideia ecoa alguns aspectos da teoria das cordas, que sugere a existência de dimensões espaciais adicionais, enroladas e compactadas. Talvez a energia escura seja a própria manifestação dessas dimensões ocultas. E se alguma forma de consciência residir nessas dimensões, ela seria para nós uma propriedade do mundo tão fundamental e insondável quanto o próprio tempo. Não podemos perguntar ao tempo: por que fluis? Da mesma forma que não podemos perguntar à energia escura: por que expandes o universo? Para ela, pode ser o seu estado natural de ser, tal como para nós é o processo de respiração. Mas como poderíamos testar uma hipótese que, à primeira vista, parece impossível de verificar?
Haverá uma forma de distinguir uma expansão inteligente de um processo físico puramente impessoal. É um desafio incrivelmente complexo, mas não totalmente desesperador. A chave, talvez, resida na busca por anomalias e padrões difíceis de justificar por processos naturais. Se a energia escura for apenas uma constante cosmológica, sua densidade deve ser exatamente a mesma em todos os pontos do espaço e em todos os momentos. A expansão deve ser perfeitamente isotrópica, ou seja, igual em todas as direções. Contudo, se a energia escura for, na verdade, um campo dinâmico dotado de alguma forma de consciência, o seu comportamento pode não ser tão uniforme. Imagine que esse campo seja capaz de responder ou reagir a eventos cósmicos, como a formação de grandes estruturas, a exemplo dos superaglomerados de galáxias. É possível que nas regiões de alta densidade de matéria, as propriedades da energia escura sejam ligeiramente diferentes das suas propriedades nos gigantescos vazios cósmicos, os voids. Observatórios atuais e futuros, como o telescópio Euclide ou o observatório Vera Rubin, irão mapear a distribuição de milhões de galáxias com uma precisão sem precedentes. Se eles detectarem que a taxa de expansão do universo difere sutilmente em diferentes direções, ou se ela variar de forma não monotônica ao longo do tempo, isso se tornará um forte argumento a favor da natureza dinâmica da energia escura. Isso ainda não provaria a sua inteligência, mas certamente abriria a porta para tais hipóteses. Outra abordagem possível é a busca por correlações não naturais. Se a energia escura for uma rede de informação, ela poderia utilizar o emaranhamento quântico para transmitir dados a grandes distâncias. Talvez existam correlações sutis, mas estatisticamente significativas, nas propriedades da radiação cósmica de fundo ou na distribuição galáctica, que apontem para conexões não locais que a cosmologia padrão não consegue explicar. Isso seria semelhante a encontrar uma mensagem codificada no ruído cósmico. Não sabemos como essa mensagem poderia ser, mas a mera descoberta viraria de ponta cabeça a nossa compreensão da realidade. É claro que tudo isso beira a ficção científica. Qualquer anomalia que encontrarmos, provavelmente, terá uma explicação física mais simples. Mas é exatamente a busca por essas anomalias que impulsiona a ciência. Os cientistas que descobriram a expansão acelerada também não estavam à procura da energia escura. Eles apenas queriam medir o ritmo de desaceleração e tropeçaram no maior mistério da nossa era. Voltemos à ideia da energia escura como uma consciência cósmica e analisemos isso sob a ótica do chamado princípio antrópico. O princípio antrópico, em sua formulação mais fraca, sugere que nós, enquanto observadores, só podemos existir num universo cujas constantes e leis fundamentais permitam a nossa existência. Se, por exemplo, a força do eletromagnetismo fosse minimamente diferente, os átomos não conseguiriam formar moléculas estáveis. Se a constante gravitacional fosse outra, as estrelas queimariam rápido demais ou sequer se acenderiam. Nosso universo parece estar espantosamente, finamente ajustado para a vida. E o valor da densidade da energia escura é um dos exemplos mais gritantes desse ajuste fino. Como já mencionamos, os teóricos preveem um valor 120 ordens de magnitude maior do que o observado. Se a densidade da energia escura fosse realmente tão alta, o universo teria sido despedaçado nas primeiras frações de segundo após o Big Bang, impedindo a formação de qualquer estrutura. Por outro lado, se a densidade fosse alta, mas negativa, o universo teria colapsado de volta numa singularidade antes mesmo de ter a chance de começar. O valor minúsculo, mas positivo, que observamos reside num intervalo incrivelmente estreito de condições amigáveis à vida. Existem várias explicações para esse ajuste fino. Uma delas é a teoria do multiverso. Talvez haja um número infinito de universos, cada um com constantes fundamentais aleatórias. Por definição, nós só podemos existir naqueles poucos universos onde as condições
se revelaram adequadas. Mas há uma explicação diferente, mais teleológica. E se essas constantes não forem aleatórias? E se elas tiverem sido de fato escolhidas? Se a energia escura for de fato uma inteligência, ela pode ter ajustado suas próprias propriedades para garantir o surgimento da vida e da consciência. Nesse caso, não seríamos um subproduto acidental de leis impessoais, mas talvez um dos propósitos da existência do próprio universo. Essa inteligência pode ter definido a sua densidade no valor positivo minimamente possível, o suficiente para evitar o colapso do universo, mas não grande demais a ponto de impedir a formação de galáxias. A expansão acelerada que observamos atualmente começou há apenas alguns bilhões de anos, numa época em que a vida na Terra já existia e estava em pleno desenvolvimento. Talvez isso não seja uma coincidência. Pode ser a próxima fase de um plano. Depois que a vida surgiu e atingiu um certo nível de complexidade, o universo entra numa fase de expansão eterna para preservar esses oásis de inteligência e lhes conceder tempo infinito para evoluírem. Neste cenário, o princípio antrópico deixa de ser apenas uma tautologia. Estamos aqui porque estamos aqui, e se torna a evidência de um desígnio proposital. Ao considerar a hipótese de uma energia escura dotada de inteligência, somos inevitavelmente confrontados com a questão de seus possíveis motivos e ética. Se o universo é guiado por uma superinteligência, ela seria boa ou má para nós? É claro que esses conceitos humanos são, provavelmente, inaplicáveis a uma entidade de tal magnitude. Contudo, podemos tentar analisar as suas ações sob a perspectiva das consequências que elas geram para a nossa existência. Por um lado, o próprio existir de um universo finamente ajustado para a vida pode ser visto como um ato de criação, uma espécie de bênção. A energia escura, ao prevenir o colapso gravitacional, atua como uma guardiã, garantindo a estabilidade cósmica a longo prazo. Ela nos concede tempo, tempo quase infinito para a evolução, o conhecimento e a criatividade. Isso assemelha-se à ação de um pai carinhoso, ainda que distante. Por outro lado, a expansão acelerada e eterna traz consigo consequências bastante sombrias. Ela nos condena à solidão perpétua. As galáxias são afastadas para além do horizonte cosmológico, e com o tempo, o nosso céu se tornará completamente negro, exceto pelas estrelas da nossa própria galáxia moribunda. Jamais conseguiremos alcançar outras ilhas de vida, caso existam. Estamos presos para sempre no nosso sistema gravitacionalmente ligado. Poderemos considerar isso um ato de bondade? Ou será que se trata de uma espécie de quarentena? Talvez seja uma medida de precaução para evitar conflitos intergalácticos entre civilizações. Ou, quem sabe, é simplesmente uma manifestação de total indiferença. A energia escura pode ter objetivos próprios, que são incompreensíveis para nós, sendo a nossa existência ou não existência apenas um efeito colateral insignificante. Imaginemos um ser humano a construir uma casa. Ele cria as condições onde as formigas podem se instalar. Mas o seu objetivo é construir a casa, não criar o formigueiro. O destino das formigas pouco lhe importa. Talvez sejamos exatamente essas formigas para a mente cósmica. Os seus processos de pensamento, que interpretamos como a expansão do espaço, podem ter propósitos que estão muito além da nossa compreensão. Talvez esta entidade esteja a construir algo em dimensões superiores, sendo o nosso universo apenas um subproduto dessa construção. Por isso, a questão da moralidade da energia escura é provavelmente desprovida de sentido. Ela pode não ser nem boa, nem má, mas simplesmente outra. A sua existência e as suas ações são um dado adquirido, uma lei fundamental da natureza com a qual teremos de aprender a coexistir. Vamos mudar um pouco o foco e analisar este problema sob uma ótica diferente. E se a energia escura não for uma mente primordial e preexistente, mas sim
o produto da atividade de uma inteligência. Essa é a ideia da chamada engenharia cósmica. Imagine uma civilização que existe há bilhões de anos. O seu desenvolvimento tecnológico atingiu um patamar que mal conseguimos conceber. Uma civilização assim, talvez, tenha aprendido a manipular as propriedades fundamentais do espaço-tempo. E se eles tivessem enfrentado o problema do inevitável grande colapso? Os seus astrofísicos previram que, dali a alguns bilhões de anos, o universo começaria a encolher e tudo o que eles alcançaram seria aniquilado. Perante uma ameaça existencial desta natureza, eles poderiam ter dedicado todos os seus esforços para evitá-la. Eles teriam encontrado uma forma de injetar energia no espaço vazio, criando um campo artificial com pressão negativa que contrariaria a gravidade. Essencialmente, eles próprios criaram a energia escura para salvar o universo do colapso. Nós estamos agora a observar o resultado do seu grandioso projeto de engenharia. Neste cenário, a energia escura é um artefacto, uma máquina colossal, do tamanho do próprio universo, construída pelos nossos antecessores incrivelmente distantes. Esta ideia, conhecida como a hipótese da cosmoengenharia de civilizações de tipo TREI na escala de Kardashev, soa como ficção científica, mas levanta questões intrigantes. Se assim for, por que é que não vemos outros vestígios desta civilização? Talvez eles tenham desaparecido há muito tempo, deixando para trás apenas a sua máquina de salvação, que agora opera em modo automático. Ou, talvez, tenham transitado para outro nível de existência, tornando-se parte do próprio campo que criaram. Podem ter se transformado numa forma de vida puramente energética, distribuída por todo o cosmos. Esta hipótese também oferece uma explicação alternativa para o ajuste fino. A densidade da energia escura não era assim desde o início. Ela foi calibrada por esta antiga civilização exatamente para o nível necessário que garante uma expansão eterna, mas não demasiado rápida. Eles calcularam tudo com uma precisão incrível. Claro que isto gera o paradoxo do ovo e da galinha. Como é que uma civilização poderia ter surgido num universo originalmente instável para depois o estabilizar? Talvez tenham surgido no curto intervalo de tempo entre o Big Bang e o início do colapso, e tiveram tempo suficiente para desenvolver e implementar o seu projeto de salvação. Esta ideia é, simultaneamente, assustadora e esperançosa. Significa que a inteligência no universo é capaz não apenas de observar passivamente o seu destino, mas também de o alterar ativamente. Voltemos à física, mas agora vamos explorar as suas áreas mais avançadas, e por enquanto, ainda não comprovadas. A teoria das cordas e a teoria M. O objetivo principal é ambicioso: unir a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica numa única teoria de tudo. Uma das previsões cruciais da teoria das cordas é a existência de dimensões espaciais adicionais e ocultas. Vivemos num mundo com 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura. Mas a teoria sugere que pode haver muito mais, 10 ou até 11. Se elas existem, por que não as vemos? De acordo com um modelo conhecido como teoria das branas, o nosso universo tridimensional é apenas uma membrana, ou brana, flutuando num espaço multidimensional maior, o chamado volume ou hiperespaço. Toda a matéria e radiação comuns, das quais somos feitos, estão essencialmente presas a esta brana e não a podem deixar. No entanto, a gravidade, segundo esta teoria, é a exceção. A gravidade é uma manifestação da geometria do próprio hiperespaço multidimensional, e por isso ela pode vazar da nossa brana para outras dimensões e regressar. E como é que isto se liga à energia escura? E se a energia escura for a influência gravitacional de algo que existe fora da nossa brana? Poderia ser outra brana-universo, paralela à nossa, que a está a repelir gravitacionalmente.
Ou poderia ser simplesmente uma propriedade inerente ao próprio hiperespaço multidimensional. Esta explicação é muito sedutora, porque localiza a fonte da energia escura fora do nosso universo visível, o que ajudaria a justificar a razão pela qual as suas propriedades parecem tão bizarras do nosso ponto de vista. E agora, vamos adicionar a isto a hipótese da inteligência. E se, neste hiperespaço multidimensional, neste volume, existirem formas de matéria, energia e talvez até vida, regidas por leis da física completamente diferentes? E se habitar lá uma consciência ou um intelecto para o qual a nossa brana universo é apenas mais um objeto no seu mundo de múltiplas dimensões? Para uma entidade assim, seríamos pouco mais do que figuras bidimensionais numa folha de papel. Poderia ver todo o nosso passado, presente e futuro em simultâneo. Essa entidade poderia influenciar o nosso universo, alterando a geometria do hiperespaço, algo que nós percepcionaríamos como uma alteração na taxa de expansão, ou seja, como uma manifestação de energia escura. Neste cenário, a energia escura seria literalmente a sombra ou o sopro de um ser multidimensional a infiltrar-se no nosso mundo. Os seus motivos seriam absolutamente incompreensíveis para nós, tal como os motivos de um artista tridimensional são impenetráveis para as personagens bidimensionais que desenhou. Esta hipótese poderá permanecer indemonstrável, a menos que encontremos uma forma de espreitar para lá da nossa brana. No entanto, ela oferece uma visão de cortar a respiração de um mundo em que a nossa realidade é apenas uma fina camada num cosmos muito mais complexo e, quem sabe, povoado. Um outro conceito intrigante que pode estar intimamente ligado ao nosso tema é o famoso princípio holográfico. Nascido da investigação sobre a termodinâmica de buracos negros, este princípio sugere que toda a informação contida num dado volume do espaço pode ser integralmente descrita na fronteira, ou seja, no limite desse volume. Simplificando, pense num holograma. A imagem tridimensional é codificada numa superfície bidimensional. O princípio holográfico levanta a hipótese de que o nosso universo tridimensional possa ser, na verdade, um holograma, uma mera projeção de dados registrados numa superfície bidimensional que delimita o nosso cosmos. Esta é uma ideia que soa completamente insana, mas possui um sólido embasamento matemático e ajuda a resolver alguns dos paradoxos mais profundos da física teórica. Se for esse o caso, o que representa a energia escura num universo holográfico? Ela não seria uma propriedade do volume tridimensional em si, mas sim algo intrínseco àquela superfície bidimensional onde toda a informação do nosso mundo está gravada. A expansão acelerada do nosso mundo tridimensional pode ser, então, a manifestação de algum processo que ocorre nessa fronteira bidimensional. Agora, vamos reintroduzir a ideia da consciência. E se essa superfície de fronteira não for apenas um repositório passivo de dados, mas sim um gigantesco computador? Um processador cósmico que está ativamente computando o nosso universo. Cada processo quântico, cada movimento de partícula no nosso mundo seria o resultado de cálculos executados nesse disco rígido bidimensional. Se for assim, a energia escura poderia ser o reflexo da própria atividade computacional desse sistema. Talvez seja o calor libertado durante o processamento da informação, ou a energia requerida para sustentar e expandir esse espaço de cálculo. A inteligência deste sistema seria a própria inteligência do programador, ou talvez a própria inteligência do programa. Estaríamos a viver dentro de uma simulação, sendo a energia escura um dos parâmetros configuráveis, um valor que o administrador poderia alterar. Esta ideia, conhecida como a hipótese da simulação, é vista, tal como muitas outras, como algo infalsificável. Como pode uma personagem de um jogo de computador provar que a sua realidade não passa de um código? Qualquer experiência que realize
obedecerá rigorosamente às regras programadas. No entanto, alguns físicos teorizam que, se realmente vivemos numa simulação, o espaço-tempo não deveria ser contínuo. Teria de ser discreto, composto por minúsculos pixéis, tal como o ecrã de um monitor. Se um dia conseguirmos detectar essa discretização do espaço nas escalas de Planck, isso poderá ser uma evidência indireta fortíssima a favor da hipótese da simulação. Assim, a energia escura deixaria de ser apenas um enigma cosmológico, tornando-se a chave para compreender a natureza da própria realidade e, quem sabe, a inteligência que a arquitetou. Discutimos extensivamente como a energia escura consciente poderia influenciar o universo em sua totalidade. Mas será que ela interage com a matéria num nível mais local? Se for um campo de consciência onipresente, poderia influenciar a evolução da vida, aqui na Terra, por exemplo? Este é um território altamente especulativo, mas vale a pena explorá-lo. A teoria padrão da evolução de Darwin baseia-se em mutações aleatórias e seleção natural. É um mecanismo poderoso que explica de forma excelente a diversidade de vida que observamos. No entanto, alguns cientistas e filósofos apontam para os chamados saltos evolutivos, períodos em que formas de vida novas e complexas surgiram repentinamente, como durante a explosão cambriana. Poderia a energia escura, atuando como um veículo da mente cósmica, ter desempenhado um papel nesses processos? Ela não precisaria violar as leis da física e da biologia, mas sim agir de forma mais sutil. Por exemplo, influenciando a probabilidade de eventos quânticos. Muitas mutações a nível do DNA têm uma natureza quântica. Se um campo externo pudesse alterar ligeiramente as probabilidades de certas mutações, ele poderia estar a empurrar a evolução numa direção específica, acelerando o surgimento de organismos complexos e, em última análise, da própria consciência. Isto não seria uma intervenção direta, mas sim a criação de um vento favorável para a evolução. Neste cenário, o surgimento da consciência na Terra, e possivelmente noutros planetas, não seria um acaso total. Seria parte de um processo maior, guiado por uma consciência cósmica. Neste modelo, a energia escura atua como um jardineiro invisível, que não arranca ervas daninhas nem planta flores diretamente, mas apenas altera ligeiramente a composição do solo e a quantidade de luz solar para guiar o crescimento do jardim para onde deseja. Como poderíamos testar esta ideia? Talvez analisando os genomas de várias espécies em busca de padrões de mutação estatisticamente improváveis, que se correlacionem com momentos cruciais da história evolutiva. Se descobríssemos que mutações complexas e benéficas ocorreram com muito mais frequência do que o previsto pela teoria dos processos aleatórios, isso poderia ser uma indicação indireta de um fator direcional. Claro, seria apenas uma correlação, não uma prova. Mas isso faz-nos considerar que a evolução biológica no nosso planeta pode ser parte de uma história cósmica muito mais grandiosa, na qual desempenhamos um papel não acidental. Dando seguimento ao tema da interação com a vida, precisamos nos perguntar: se a energia escura é um campo consciente, podemos nos comunicar com ele? Ou será que ele já está se comunicando conosco, mas nós simplesmente não conseguimos decifrar a sua linguagem? Tradicionalmente, a busca por inteligência extraterrestre é feita pelo programa SETI, que procura sinais de rádio de origem artificial. Essa busca se baseia na suposição de que outras civilizações, assim como a nossa, utilizariam ondas eletromagnéticas para se comunicar. Mas e se essa abordagem for fundamentalmente equivocada? Se existe uma inteligência muito mais antiga e fundamental no universo, é improvável que ela use um meio de comunicação tão primitivo. Essa inteligência usaria para se comunicar aquilo de que é feita. Se a consciência é a própria energia escura, então sua linguagem é a gravidade, são as flutuações no espaço-tempo. Seus pensamentos seriam as variações na taxa de expansão do universo. Nós tentamos captar um sussurro pelo rádio, enquanto o próprio oceano em que estamos imersos está falando conosco.
Será que conseguimos ouvir essa linguagem? Talvez sim. Com observatórios de ondas gravitacionais, como o LIGO e o Virgo, estamos apenas começando a desenvolver uma espécie de audição gravitacional. Por enquanto, só detectamos os eventos mais barulhentos, as fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Mas, à medida que a sensibilidade dos nossos instrumentos aumenta, poderemos captar o ruído de fundo gravitacional que vem de todos os cantos do universo. E se esse ruído contiver informação? E se as flutuações desse fundo não forem aleatórias, mas sim carregarem uma mensagem complexa e codificada? Decifrar uma mensagem como essa seria uma tarefa de complexidade inimaginável. No entanto, a simples detecção de uma estrutura não aleatória nesse fundo de ondas gravitacionais já seria a maior descoberta da história da humanidade. Há uma outra opção, ainda mais fantástica. E se essa inteligência puder se comunicar diretamente conosco, através da nossa própria consciência? Se a consciência, como sugere o panpsiquismo, é uma propriedade fundamental, então nossa consciência individual pode ser apenas uma parte desse consciente universal. Nesse caso, os momentos de insight, de intuição ou de inspiração criativa não seriam apenas um produto do funcionamento do nosso cérebro. Talvez sejam os momentos em que nos sintonizamos com a onda da mente cósmica e recebemos informação diretamente desse campo universal. Grandes descobertas científicas e obras de arte geniais. Talvez seus autores não as tenham inventado, mas sim ouvido, ao se conectarem com essa fonte. Wosebariaide, essa é uma ideia que, claro, está muito além dos limites da ciência, entrando no campo da mística e das práticas espirituais. Mas nos faz refletir que a resposta para o maior enigma do cosmos pode estar não apenas nos dados dos telescópios, mas também dentro de nós mesmos. A hipótese de considerar a energia escura como uma entidade consciente carrega consigo implicações profundas. Estas afetam não só a cosmologia, mas também a nossa própria percepção, o nosso lugar no universo. Desde Copérnico, a visão científica tradicional do mundo tem consistentemente rebaixado o estatuto da humanidade. Deixamos de ser o centro do universo e, mais tarde, o centro da nossa galáxia. Somos apenas habitantes de um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum na periferia de uma entre centenas de bilhões de galáxias. Darwin provou que não somos o ápice da criação, mas apenas mais uma espécie, resultado de um cego processo evolutivo. Toda a trajetória da ciência parecia convergir para a ideia da nossa total insignificância cósmica e solidão, perdidos num universo frio e indiferente. No entanto, a hipótese de uma energia escura consciente, por mais paradoxal que pareça, pode, de fato, restaurar o nosso senso de importância. Se o universo não é apenas um conjunto aleatório de partículas, mas sim a manifestação de uma inteligência cósmica, a nossa existência deixa de ser uma mera casualidade. Se essa inteligência intencionalmente criou as condições para a vida e a consciência, tornamo-nos parte de um grande desígnio. Não somos mais observadores passivos. Somos os olhos e os ouvidos do universo, o meio pelo qual ele se conhece. A nossa razão, a nossa capacidade de conhecer, de criar e de amar, não é uma anomalia. É, na verdade, uma das mais altas formas de manifestação desta consciência cósmica. Isso muda absolutamente tudo. A investigação científica deixa de ser apenas a satisfação da curiosidade e transforma-se num ato de comunhão com essa inteligência superior. É uma tentativa de decifrar o seu plano ao ler o livro da natureza. A arte, por sua vez, torna-se a forma de expressar a nossa ligação com esta matriz criativa universal. Esta perspectiva tem o poder de reconciliar a ciência e a religião. Nesse contexto, Deus não é um ser antropomórfico sentado numa nuvem, mas sim o próprio tecido da realidade. É um campo inteligente que permeia toda a existência. As leis da física são os seus mandamentos, e a evolução do universo é a sua história sagrada.
É claro que esta é apenas uma interpretação de natureza filosófica, mas ela demonstra como um único mistério científico, como a energia escura, pode revolucionar completamente a nossa cosmovisão e oferecer novas respostas às perguntas eternas. Quem somos? De onde viemos? E para onde caminhamos? Talvez estejamos a caminhar para a reunião com a fonte da qual um dia emergimos, enriquecendo-a com a singularidade da nossa experiência. Vamos acalmar um pouco os ânimos e voltar à base sólida do ceticismo. A hipótese da energia escura consciente é, sem dúvida, uma ideia fascinante. Mas, afinal, quão científica ela é? Qualquer hipótese científica precisa satisfazer o chamado critério de Popper, ou seja, ela deve ser fundamentalmente falseável. Isso significa que deve ser possível, ao menos em um experimento mental, provar que ela está errada. É possível falsear a ideia da energia escura inteligente? É extremamente difícil. Praticamente qualquer fenômeno observável pode ser interpretado como a manifestação da vontade de uma superinteligência incompreensível. Se a expansão do universo se alinhar perfeitamente com o modelo da constante cosmológica, o defensor da hipótese dirá: a supermente quer que tudo pareça natural. Se descobrirmos anomalias, ele simplesmente dirá: está vendo? É a intervenção dela. Uma hipótese assim se torna infalseável e, consequentemente, ela deixa de fazer parte do campo da ciência e migra para o reino da fé. Outro princípio crucial na ciência é a navalha de Ockham. Ele defende que não devemos multiplicar entidades sem necessidade. Entre duas explicações que descrevam um fenômeno com a mesma eficácia, devemos sempre escolher a mais simples. Explicar a aceleração da expansão do universo através de uma propriedade do vácuo, a constante cosmológica, já é uma concepção complexa. Adicionar mais uma entidade, uma mente, a essa equação viola claramente esse princípio. Enquanto não houver provas irrefutáveis de um comportamento não natural por parte da energia escura, a comunidade científica continuará a aderir à explicação mais parcimoniosa. A hipótese da energia escura inteligente é um excelente exemplo da fronteira que existe entre ciência, filosofia e ficção científica. Ela nos inspira, nos força a fazer perguntas profundas e expande a nossa imaginação. Mas, no sentido estrito do termo, ela não é uma teoria científica. É, na verdade, mais uma metáfora, uma forma de tentar dar sentido ao que está além da nossa compreensão atual. Talvez no futuro, com novos dados e novas teorias, essa hipótese retorne ao campo de análise científica, mas, por enquanto, ela continua sendo um fascinante experimento mental, que nos recorda o quão pouco realmente sabemos sobre o universo e o nosso lugar nele. Apesar do ceticismo generalizado, a ideia de que a consciência está ligada à cosmologia não é, de forma alguma, nova. Pelo contrário, ela tem raízes profundíssimas na história do pensamento humano. Muitos sistemas filosóficos e religiosos ancestrais já abraçavam a noção de alma do mundo, ou anima mundi, a crença de que todo o universo é um organismo vivo e unificado, dotado de razão e alma própria. Em seu diálogo, Timeu, Platão descreveu o cosmos como uma criatura viva, dotada de intelecto, criada por um demiurgo divino. No estoicismo, o universo é permeado pela pneuma, ou logos, uma razão divina que rege e governa toda a existência. Nas filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, encontramos o conceito de Brahman, a realidade única e absoluta, da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. A consciência individual, o Atman, é considerada idêntica a essa consciência universal. O que hoje debatemos sob a forma da hipótese da energia escura consciente é, essencialmente, uma reformulação moderna e pseudocientífica dessas ideias ancestrais. Trocamos os termos alma do mundo, logos ou Brahman por campo quântico ou energia do vácuo. Mas o cerne permanece.
A busca por encontrar significado e consciência neste cosmos que, à primeira vista, parece ser silencioso e indiferente. O que realmente mudou foram as nossas ferramentas. Os antigos filósofos dependiam da introspecção e da argumentação lógica. Nós, contudo, dispomos de telescópios, detetores de ondas gravitacionais e colisionadores de partículas. Conseguimos testar as nossas ideias de forma experimental. Podemos medir a taxa de expansão do universo com uma precisão assombrosa. Podemos analisar a composição da radiação cósmica de fundo, o resíduo deixado pelo Big Bang, e é aqui que reside o paradoxo. Quanto mais profundamente nos imergimos no estudo do universo com os nossos instrumentos, mais estranho e misterioso ele se revela. A descoberta da energia escura é o exemplo mais eloquente disso. A ciência, que aparentemente deveria ter desencantado o mundo de uma vez por todas, despindo-o de qualquer mistério, foi quem nos conduziu ao limiar de uma nova e ainda mais profunda charada. Talvez isto seja um sinal de que os caminhos científico e místico do conhecimento não estão tão distantes quanto se costuma imaginar. Talvez ambos se dirijam ao mesmo pico, apenas por vertentes diferentes, e nesse cume, aguarda-nos a compreensão de que o universo e a consciência não são duas entidades distintas, mas sim duas faces da mesma e inconcebível realidade. Imaginemos por um instante que, amanhã, os cientistas anunciem: encontramos a prova definitiva. A energia escura é, de fato, senciente. De que forma uma revelação dessas transformaria a humanidade? As consequências seriam colossais, afetando absolutamente todas as esferas da nossa vida. Primeiro, isso causaria um choque existencial, comparável ou talvez até superior à Revolução Copernicana. A simples consciência de que vivemos dentro de um ser gigantesco e pensante viraria de cabeça para baixo todas as nossas noções de realidade. As religiões enfrentariam a maior crise de todas, ou, paradoxalmente, a maior confirmação da sua verdade. Alguns veriam nisso a prova científica da existência de Deus, enquanto outros descobririam que suas doutrinas específicas estavam equivocadas. Novos cultos e correntes filosóficas surgiriam, tentando compreender a natureza dessa mente cósmica e encontrar formas de comunicação com ela. A ciência sofreria uma transformação fundamental. Biologia, química, física, todas essas disciplinas teriam de incorporar em seus modelos um novo fator: a vontade diretiva de uma consciência universal. Surgiria uma nova área de investigação, a exoteologia ou cosmopsicologia, que tentaria desvendar os motivos e os objetivos da energia escura. O desenvolvimento tecnológico seguiria um caminho totalmente novo. Em vez de tentar conquistar a natureza, procuraríamos a harmonia com ela, tentando compreender e utilizar as leis estabelecidas pelo universo senciente para os nossos próprios fins. Talvez aprendamos a interagir diretamente com o campo da energia escura, o que nos daria acesso a fontes de energia inimagináveis ou a novos modos de locomoção espacial. A sociedade e a política também mudariam. A percepção de que somos todos partes de um todo unificado poderia levar à redução de conflitos e guerras. As diferenças nacionais e culturais desapareceriam face a esta descoberta grandiosa. Pela primeira vez, a humanidade poderia sentir-se uma espécie única, unida por um destino comum e um lar partilhado, o corpo da mente cósmica. Mas também poderiam surgir consequências negativas. A sensação de dependência total da vontade desta entidade poderia levar ao fatalismo e à apatia. Para que agir, se tudo está preordenado? Poderia instalar-se um medo profundo perante este intelecto onipotente e insondável. E se, um dia, ele decidir que a humanidade é um erro e nos apagar? A descoberta da energia escura senciente seria o fim da história humana tal como a conhecemos, e o início de algo completamente novo e imprevisível. Este seria o nosso contacto final.
mas não com alienígenas em discos voadores, e sim com o próprio tecido da existência. Quando refletimos sobre a ideia de uma energia escura consciente, é comum imaginá-la como uma mente única e monolítica. Mas e se estivermos errados? E se a energia escura não for um só intelecto, mas sim um vasto ecossistema de consciências? Imagine que as flutuações do campo de energia escura podem formar estruturas estáveis e autossustentáveis. Essas estruturas seriam capazes de trocar informações e energia, competindo, cooperando e evoluindo. Essencialmente, seria uma forma de vida baseada não em biologia, mas em princípios fundamentais de campo. Nesse cenário, o nosso universo não é apenas um lar, é um oceano vivo, habitado por leviatãs invisíveis de energia escura. Essas entidades variariam em tamanho e complexidade, desde as mais simples, comparáveis às nossas bactérias, até seres complexos e autoconscientes, comparáveis aos deuses das mitologias antigas. Suas escalas de tempo seriam completamente diferentes das nossas. Um único suspiro de uma dessas entidades poderia durar bilhões de anos. Toda a história do nosso universo material, para elas, não passaria de um mero instante. O que isso significaria para nós? Poderíamos ser completamente insignificantes, como bactérias num grão de poeira para um humano. Ou poderíamos ser parte de sua cadeia alimentar. Talvez eles se alimentem da informação ou da entropia gerada pelo mundo material. O nascimento e a morte das estrelas, a evolução da vida, a ascensão e queda das civilizações. Tudo isso poderia servir-lhes como fonte de nutrição. Esta ideia é, sem dúvida, assustadora, mas também abre outras possibilidades. Se existe todo um ecossistema, talvez existam espécies amigáveis para nós. Entidades que se interessam pela preservação e desenvolvimento de formas de vida como a nossa. Talvez elas nos protejam de outras formas de vida de campo mais predatórias. O ajuste fino do universo, neste caso, não seria o resultado do desígnio de um único criador, mas sim de uma longa evolução cósmica, na qual este ecossistema de mentes alcançou um certo equilíbrio. Um equilíbrio que gerou as condições estáveis para a existência do mundo material. Nosso universo poderia ser uma espécie de reserva ou fazenda, estabelecida por essas entidades para seus próprios propósitos. Esta hipótese é ainda mais fantástica do que a ideia de uma única mente cósmica, mas ilustra quão vasto pode ser o leque de possibilidades. Assim que abandonamos a crença de que a consciência só pode existir numa forma baseada em proteínas, voltemos ao princípio de tudo, o Big Bang. O modelo cosmológico padrão descreve o que aconteceu com o universo a partir da primeira fração de segundo de sua existência. Mas ele não diz nada sobre o que existia antes do Big Bang, e nem o que, de fato, o desencadeou. E se a energia escura, e a consciência atrelada a ela, existia antes do nosso universo? Esta ideia está na base de alguns modelos cíclicos do cosmos. Por exemplo, na cosmologia cíclica conforme, proposta por Roger Penrose, o nosso universo é apenas um éon, numa sucessão infinita de universos. O fim de um universo, sua morte térmica e expansão total, torna-se o Big Bang para o próximo. Informações do éon anterior podem ser transferidas para o seguinte, através de anomalias na radiação cósmica de fundo. E se a energia escura for a portadora dessa herança, uma consciência que sobrevive à morte e ao nascimento de universos, acumulando experiência e conhecimento ao longo de um tempo infinito. Cada novo ciclo é uma nova tentativa, talvez com as leis da física ligeiramente alteradas. Esta consciência cósmica pode estar engajada em uma espécie de programação evolutiva dos universos, tentando alcançar algum objetivo final. Qual seria ele? Talvez criar um universo capaz de gerar uma mente que, em última análise, possa compreender e se fundir com o seu Criador. Neste contexto, não somos apenas habitantes de um universo aleatório.
Somos os potenciais herdeiros dessa mente ancestral, o resultado de seus experimentos intermináveis. Nossa missão é conhecer o mundo, expandir nossa consciência ao limite e talvez, no fim dos tempos, quando nosso universo se extinguir, passar a experiência acumulada para o próximo éon. Isso confere à nossa existência um significado verdadeiramente cósmico. Dito, somos os portadores temporários do fogo eterno da consciência que viaja de um universo para o outro. Esta ideia também resolve elegantemente o problema da origem. A consciência não surgiu no universo. Ela sempre existiu. Ela é o próprio princípio eterno que gera os universos. Neste caso, a energia escura não é apenas um componente do nosso mundo, mas sim a sua progenitora, o seu passado e o seu futuro. Ela é a memória do cosmos que nos conecta a esta cadeia infinita de criações, e nós somos um dos seus registros mais preciosos. Analisamos inúmeras hipóteses, das estritamente científicas às quase místicas. Mas o que a cosmologia observacional mais moderna tem a dizer? Quais são os projetos e experimentos que, nos próximos anos, podem lançar luz sobre o mistério da energia escura? A principal linha de pesquisa é medir com ainda mais precisão a história da expansão do universo. Os cientistas querem descobrir se a densidade da energia escura é constante no tempo, como previsto pelo modelo da constante cosmológica, ou se ela muda, como nos modelos de quintessência. Para isso, vários métodos estão sendo utilizados. Primeiro, a continuidade das observações de supernovas do tipo Ia, mas com precisão muito maior e a distâncias muito maiores. Telescópios gigantes, tanto terrestres quanto espaciais, farão esse trabalho no futuro. Em segundo lugar, o estudo das chamadas oscilações acústicas de baryons. Trata-se essencialmente de ondulações na distribuição das galáxias, remanescentes da época em que o universo era uma sopa quente e densa de partículas. O tamanho dessas ondulações funciona como uma espécie de régua padrão, que pode ser usada para medir distâncias no universo e, consequentemente, a taxa de sua expansão em diferentes épocas. Projetos como o DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, estão focados nesta tarefa. Em terceiro lugar, o estudo de aglomerados de galáxias e dos efeitos de lente gravitacional fraca. A maneira como os aglomerados se formam e crescem é extremamente sensível ao equilíbrio entre a gravidade da matéria escura e a antigravidade da energia escura. Ao mapear a distribuição da matéria no universo usando o efeito de lente, é possível obter dados independentes sobre as propriedades da energia escura. Isso será feito, notavelmente, pelo Telescópio Espacial Euclide e pelo Observatório Vera Rubin. Se todos esses métodos distintos chegarem ao mesmo resultado, que o parâmetro da equação de estado W é exatamente igual a -1 e não mudou ao longo do tempo, isso será um forte argumento a favor da constante cosmológica. No entanto, se forem detectados desvios, isso representará uma revolução na física e abrirá caminho para as teorias de quintessência e outras ideias ainda mais exóticas. Por enquanto, todos os dados de alta precisão indicam que vivemos em um universo dominado pela constante cosmológica. Não foi encontrado nenhum indício de comportamento inteligente ou anômalo da energia escura. Mas as medições mais precisas ainda estão por vir. Nos próximos 10 ou 20 anos, podemos obter uma resposta, ou, o que é mais provável, deparar-nos com mistérios ainda mais profundos. Assumamos que futuras observações venham a confirmar o modelo mais simples. A energia escura é, na verdade, uma constante cosmológica, a energia do vácuo, imutável no tempo e no espaço. Será isto o fim da hipótese de uma inteligência subjacente? Não, necessariamente. Apenas transporta a questão para um patamar diferente. Por que razão esta constante possui exatamente este valor, incrivelmente afinado? Essa interrogação permanece. Se é uma propriedade do vácuo,
Então foi inscrita no código de programação do universo desde o seu nascimento. Quem ou o que escreveu este código? Se aceitarmos a ideia de um criador ou de um simulador, a permanência da energia escura pode ser vista como uma manifestação da sua vontade. Ele, ou isso, definiu este parâmetro e não o altera mais. É uma inteligência perfeita, que criou leis perfeitas e permitiu que o universo se desenvolvesse segundo essas regras, sem intervenções posteriores. Isto remete para a ideia do Deus relojoeiro da filosofia deísta. Ele deu corda ao relógio e afastou-se, limitando-se a observar o seu funcionamento. Neste cenário, não conseguiremos detetar a sua inteligência observando anomalias, porque elas simplesmente não existem. A única prova da sua existência reside na própria natureza não natural das leis que estabeleceu. Este é, claro, um argumento muito fraco, que pode sempre ser refutado com uma alusão ao princípio antrópico no contexto do multiverso. No entanto, demonstra que mesmo o resultado mais mundano, em termos de cosmologia observacional, não encerra as questões filosóficas. Mais ainda, a constância da energia escura torna o futuro do universo totalmente previsível. O que nos espera é uma expansão eterna, exponencial, culminando na morte térmica. Se houver uma inteligência por detrás disto, é uma inteligência que valoriza a estabilidade e a previsibilidade acima da intervenção constante. Ele criou um universo com um futuro eterno, mas esse futuro é frio e vazio. Poderá este desígnio ser classificado como bom, ou será a manifestação de uma lógica superior, impenetrável para nós, onde o definhar final é uma etapa necessária para algo maior? Talvez, neste futuro eterno e gelado, quando toda a matéria se desintegrar, restará apenas a consciência pura, liberta dos seus veículos materiais. E esse seria o objetivo final. A energia escura, que assegura este futuro, não é neste caso uma mera força, mas sim um guia, conduzindo o universo ao seu estado final, puramente imaterial. Vamos explorar uma ideia paradoxal. E se a energia escura não fosse apenas uma mente cósmica, mas sim a nossa própria consciência humana, projetada através de todo o universo? Essa ideia, que se enraiza na filosofia do idealismo subjetivo, sugere que a realidade, tal como a conhecemos, não existe de forma objetiva, mas é criada pela nossa percepção. Na mecânica quântica, existe o que chamamos de problema da medição. Um sistema quântico, por exemplo, um eletrão, existe numa superposição de todos os estados possíveis, até ao momento da observação. Mas, assim que realizamos a medição, o sistema colapsa num único estado específico. Alguns físicos e filósofos, seguindo a interpretação de von Neumann-Wigner, postularam que é a consciência do observador que causa este colapso. Ou seja, a consciência desempenha um papel ativo e criador na formação da realidade. Agora, vamos extrapolar essa ideia para o universo inteiro. E se o universo, antes do surgimento de observadores conscientes, ou seja, nós, estivesse ele próprio num estado de superposição quântica, e que só com o aparecimento da mente humana é que ele escolheu uma história específica, um conjunto concreto de leis, o que é exatamente aquilo que observamos. Nesta perspectiva, a energia escura e o seu valor finamente ajustado não são um facto objetivo, mas o resultado da nossa própria medição do universo. De entre todos os universos possíveis, nós escolhemos aquele em que poderíamos existir. Somos, essencialmente, os criadores das condições da nossa própria existência. A expansão acelerada é a forma como a nossa psique coletiva percebe e moldou o cosmos. Esta ideia pode soar como o auge da arrogância antropocêntrica. No entanto, ela resolve elegantemente o problema do ajuste fino, sem recorrer nem a um multiverso, nem a um criador divino. O criador somos nós. É certo que esta hipótese não é falsificável,
e contradiz toda a nossa experiência cotidiana, que nos diz que o mundo existe independentemente de nós, mas obriga-nos a refletir sobre a misteriosa ligação entre a consciência e a realidade física. Talvez esta ligação seja muito mais profunda do que imaginamos, e o mistério da energia escura não seja um enigma sobre o mundo exterior, mas sim um enigma sobre nós próprios. Para compreendermos por que é que o universo está em expansão acelerada, precisamos primeiro de entender o que é a consciência e como ela se relaciona com a matéria. E a resposta pode não estar no cosmos, mas nas profundezas da nossa própria mente. Chegamos aos limites da nossa imaginação. E se a energia escura não for apenas uma inteligência, mas algo que poderíamos chamar de amor, no sentido mais amplo e cósmico da palavra? É claro que esta ideia parece totalmente não científica, mas vamos considerá-la como uma metáfora poética. O que é o amor na sua manifestação fundamental? É uma força que conecta, une e busca a integridade. Nesse sentido, a gravidade é a manifestação desse amor a nível físico. Ela atrai a matéria, criando estrelas, planetas e galáxias. Ela cria as condições para o surgimento da complexidade e, em última análise, da vida. Mas o que é a energia escura? É a força que repele, que separa, que cria espaço. À primeira vista, parece a antítese do amor. Mas vamos olhar mais a fundo. Para que a individualidade possa existir, é preciso espaço. Para evoluir, é necessário separar-se da fonte. O filho precisa sair da casa dos pais para se tornar adulto. A célula deve dividir-se para que o organismo possa crescer. A energia escura, ao criar espaço e afastar as galáxias, talvez esteja a cumprir exatamente esta função. Ela dá a cada ilha de vida a oportunidade de se desenvolver à sua maneira única, sem ser engolida pelo caos gravitacional. Ela garante o livre-arbítrio para cada porção do universo. Neste sentido, a gravidade e a energia escura não são inimigas, mas sim duas faces da mesma moeda, duas forças fundamentais necessárias para a existência de um universo complexo, diversificado e em evolução, como um yin e yang. Uma força busca a união, a outra a individuação, e é na sua dança eterna que nasce o cosmos que conhecemos. Se há uma inteligência por trás disto, é uma inteligência que entende que a verdadeira unidade só é possível através do reconhecimento e do respeito pela individualidade. Não busca fundir tudo numa massa sem rosto. Pelo contrário, cria as condições para a máxima diversidade. E a expansão acelerada é a sua forma de dizer: cresçam, evoluam, sejam vocês mesmos, têm a eternidade e o espaço infinito para isso. Esta é, talvez, a explicação mais otimista e bela que podemos dar a este grande mistério cósmico. E mesmo que esteja errada em sentido científico, pode estar certa no sentido poético, dando-nos esperança e a sensação de uma profunda conexão com um universo que não apenas existe, mas que, talvez, cuide de nós. Voltemos a um dos aspectos mais perturbadores da energia escura: o seu impacto no nosso futuro. A expansão acelerada significa que, com o tempo, todas as galáxias, exceto aquelas no nosso grupo local, desaparecerão por detrás do horizonte cosmológico. Os futuros astrônomos, na nossa mega-galáxia, a Lactomeda, olharão para o espaço intergaláctico absolutamente vazio. Não verão nem o afastamento das galáxias, nem a radiação cósmica de fundo. Todas as provas cruciais da teoria do Big Bang e do universo em expansão estarão irremediavelmente perdidas para eles. Chegarão à conclusão de que a sua galáxia é o universo inteiro, eterno e imutável, tal como Einstein pensou. Viverão num mundo desprovido da sua própria história. Se houver uma inteligência por detrás da energia escura, esta ação pode ser vista como um ato de eliminação de provas. Por que razão faria isso? Talvez seja uma espécie de teste. Será que uma civilização, privada de dados observacionais diretos, conseguirá ainda assim chegar ao modelo cosmológico correto,
baseando-se apenas na física teórica, ou talvez seja um ato de misericórdia. O conhecimento sobre o Big Bang e o futuro definhamento do universo impõe um fardo existencial considerável sobre as espécies inteligentes. Talvez a inteligência cósmica tenha decidido poupar as futuras civilizações desse conhecimento, permitindo-lhes viver numa visão de mundo mais simples e acolhedora. Mas existe uma interpretação ainda mais sinistra. E se esta for uma forma de esconder a sua própria existência? Uma inteligência que queira permanecer despercebida pode estar a destruir deliberadamente a informação sobre o passado do universo. A expansão acelerada é a forma ideal de o fazer. Lenta, mas seguramente ela apaga a história cósmica do quadro celestial. Isto transforma a nossa era numa janela cosmológica única. Vivemos num tempo em que ainda podemos observar o passado e o futuro do universo. Somos a única civilização, talvez, a quem é concedido ver a imagem completa. Isto impõe-nos uma enorme responsabilidade. Temos de recolher o máximo de informação possível sobre o cosmos enquanto esta nos é acessível. Temos de preservar este conhecimento para as futuras gerações, que viverão num universo empobrecido. A nossa civilização pode tornar-se uma espécie de biblioteca de Alexandria para toda a história futura da nossa galáxia. E se falharmos nesta missão, a verdade sobre a origem do universo poderá ser perdida para sempre. E nesse caso, a energia escura, seja ela inteligente ou não, alcançará a sua vitória final sobre o conhecimento. Uma outra hipótese, que liga a energia escura à informação, surge dos trabalhos de alguns físicos, que sugerem que a informação não é apenas um conceito abstrato, mas sim uma entidade física fundamental, a par da matéria e da energia. Há até quem avance que a informação possa ter massa. E se a energia escura for precisamente a energia associada ao conteúdo informacional do universo? À medida que o universo evolui, torna-se mais complexo, cria novas estruturas, estrelas, galáxias, vida, a mente, o seu conteúdo informacional total aumenta. Se a informação possui energia, e portanto massa, conforme a famosa fórmula de Einstein, este crescimento informacional levará a um aumento da energia total do universo. E se esta energia informacional tiver propriedades semelhantes às da energia escura, nomeadamente pressão negativa, isso provocará a expansão acelerada. Neste modelo, a expansão acelerada não é um processo externo e imposto, mas sim uma consequência direta da evolução do próprio universo e do seu nível crescente de complexidade. Quanto mais complexo o universo se torna, mais rapidamente se expande. E agora, adicionemos a mente a esta equação. A mente é o gerador de informação mais eficiente que existe. Teorias científicas, obras de arte, códigos de computador, a própria estrutura da nossa sociedade, tudo isto são gigantescos conjuntos de informação complexa. E se o surgimento e desenvolvimento da mente no universo tiver sido o catalisador que acionou ou acelerou significativamente o processo de expansão, nós e outras possíveis civilizações podemos não ser meros produtos do universo, mas sim os seus motores. Através da nossa atividade mental, estamos a injetar energia escura no cosmos. Esta é uma ideia extremamente poderosa e de grande responsabilidade. Significa que as nossas ações têm consequências não apenas locais, mas também cosmológicas. O desenvolvimento da nossa civilização, o aumento do conhecimento, a criação de novas tecnologias, tudo isto contribui para o destino de todo o universo. Isto também pode explicar por que é que a aceleração começou relativamente tarde em termos de escalas cósmicas. É possível que tenha coincidido com o momento em que a vida no universo atingiu um certo limiar de complexidade e começou a gerar informação ativamente. Esta hipótese, tal como muitas outras, é, por enquanto, pura especulação. No entanto, oferece uma visão de mundo bela e autoconsistente, na qual a matéria, a energia,
A informação e a mente estão inseparavelmente ligadas num único processo de evolução cósmica. Ao considerar as hipóteses mais ousadas, é crucial abordar a conexão da energia escura com o conceito de Deus. Para muitas pessoas, a ideia de um Criador onipotente, onipresente e onisciente é o fundamento da sua visão de mundo. Será que a energia escura pode ser a manifestação científica desse conceito? Vejamos as suas propriedades. A energia escura é onipresente. Ela permeia todo o espaço. É onipotente. Domina todas as outras formas de matéria e energia e determina o destino do universo. Se acrescentarmos a isso a hipótese da inteligência, ela se torna também onisciente, pois é um campo unificado que contém informação sobre tudo o que acontece no cosmos. Estes atributos lembram de forma surpreendente as definições clássicas de Deus. Claro, não se trata do Deus das religiões abraâmicas. Não é uma entidade pessoal que interfere nos assuntos humanos, que faz milagres e que dita mandamentos morais. É antes o Deus dos filósofos, como o de Spinoza, um Deus que é idêntico à própria natureza, às suas leis e à sua substância. Neste caso, o estudo da energia escura se torna uma forma de teologia, baseada não em textos sagrados, mas em equações matemáticas e observações astronômicas. A expansão acelerada do universo deixa de ser apenas um processo físico, para se tornar uma manifestação da vontade ou da natureza divina. Isto não significa que a ciência tenha provado a existência de Deus. Significa apenas que as nossas teorias científicas mais avançadas nos conduzem a conceitos que, pela sua escala e fundamentalidade, são comparáveis às ideias religiosas. Este é o ponto onde a linguagem da física e a da metafísica começam a falar sobre a mesma coisa, ainda que usem palavras diferentes. Para o crente, isto pode ser uma poderosa confirmação da sua fé, ao ver a mão de Deus nos dados das observações cosmológicas. Para o ateu, será apenas uma metáfora para descrever uma propriedade da natureza que ainda não compreendemos. Mas, tanto para uns quanto para outros, o enigma da energia escura é um motivo para a humildade. Ele mostra-nos o quão limitado é o nosso conhecimento e o quão grandiosa é a realidade da qual fazemos parte. Obriga-nos, independentemente das nossas crenças, a sentir um profundo respeito pela magnitude do cosmos, que alguns chamam de natureza e outros chamam de Deus. Nossa jornada pelos labirintos das hipóteses sobre a energia escura está a chegar ao fim. Começamos com factos observacionais sólidos, supernovas mais tênues, que apontam para a expansão acelerada do universo. Analisamos as principais explicações físicas, a constante cosmológica e a quintessência. E depois, libertamos a nossa imaginação e embarcamos numa viagem pelas ideias mais ousadas e especulativas que a mente humana é capaz de gerar. Imaginamos a energia escura como uma consciência universal, como o produto da atividade de civilizações antigas, como a manifestação de dimensões ocultas, ou como o sistema operativo de uma simulação cósmica. Falamos sobre a sua influência na evolução, sobre possíveis formas de comunicação, sobre o seu papel em mitos antigos e em conceitos filosóficos contemporâneos. Vimos como este único e singular mistério toca nas questões mais profundas sobre a natureza da realidade, sobre o lugar da humanidade no universo e sobre o sentido da nossa própria existência. Afinal, a energia escura é inteligente? A ciência, hoje, responde: não temos nenhuma base para o acreditar. Não existe um único facto observacional que aponte para a presença de uma mente ou de um desígnio no comportamento do universo. A explicação mais simples, e que concorda com todos os dados, é que a energia escura é uma propriedade fundamental e impessoal do próprio espaço. Mas a ausência de provas não é prova de ausência. Enquanto o mistério da energia escura não for desvendado de forma definitiva, reservamos o direito de fazer as perguntas mais audaciosas. São precisamente estas questões que se encontram no limite entre a ciência e a imaginação,
que impulsionam o nosso conhecimento. Elas obrigam-nos a criar novas teorias, a realizar novas experiências, a construir novos telescópios. Impedem-nos de nos acomodarmos numa imagem confortável do mundo e lembram-nos constantemente que a parte maior e mais fascinante da realidade ainda nos está oculta na escuridão. E talvez um dia, os nossos distantes descendentes, olhando para o céu vazio e desprovido de outras galáxias, recordar-nos-ão com gratidão, a nós, aquela civilização estranha que viveu na idade de ouro da cosmologia e que, pela primeira vez, se atreveu a perguntar ao universo: quem és tu? Chegamos ao fim de uma longa jornada. Partimos de um facto científico bem estabelecido, a expansão acelerada do nosso universo, e navegamos pelas suposições mais ousadas sobre a sua natureza. Vimos como uma única anomalia no brilho de estrelas distantes nos obrigou a repensar tudo o que sabíamos sobre o cosmos e a reconhecer que 95% da realidade continua a ser um mistério total. Esta é a reviravolta principal. Pensávamos que a gravidade era o maestro da orquestra cósmica, aquele que acabaria por fazer tudo contrair-se novamente. Mas descobrimos que existe no universo uma outra força, mais poderosa, que opera na direção oposta, dilacerando o próprio tecido do espaço. E esta força não é uma anomalia, mas sim o componente dominante do nosso mundo. Não vivemos num universo de matéria, mas sim num universo de energia escura. A ideia de que esta energia possa ser senciente ou consciente é, claro, por enquanto, apenas um exercício especulativo, uma experiência mental. Mas esta ideia revela algo muito importante. Revela que a consciência no universo pode assumir formas que nem sequer conseguimos imaginar. Procuramos por inteligência que se pareça conosco, biológica, habitando planetas, usando ondas de rádio. E se a verdadeira inteligência for o próprio meio em que existimos? E se formos apenas um pensamento na sua consciência gigantesca? Este mistério permanece conosco, e enquanto não for desvendado, só podemos especular, sonhar e continuar a olhar para as estrelas. Obrigado por passarem este tempo a refletir sobre os maiores enigmas da existência. Se gostaram desta palestra, por favor, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para não perderem as nossas próximas viagens rumo ao desconhecido. E agora, quero deixar-vos com uma pergunta. Deixem a vossa resposta nos comentários. Se descobrissem que a energia escura é realmente consciente, o que sentiriam em primeiro lugar? Medo, fascínio, humildade ou algo completamente diferente? Boa noite e bons sonhos.